assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Diga isso, meu amado. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Levante as suas mãos e grite, e cante. Se tiver se tiver que humilhar, diga, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Eu quero ouvir a tua voz. Cante isso. Eu quero nascer, declare. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero nascer. Diga com toda a sua força. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer. Graça e paz, queridos amados irmãos, vamos estar orando nesse momento, dando início à nossa escola bíblica discipuladora. Esse trabalho da Congregação Batista no Jardim Ingá, congregação da primeira Igreja Batista no IP, ali em Lusiânia. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Deus que nos mostre, nos revele a Tua Palavra, que abra nossa mente, nosso entendimento, e que toda a ação do inimigo, né, o Deus desse século, que é de cegar o entendimento da Igreja do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Pai, nesta manhã nos colocamos aqui na Tua presença, iniciando, Senhor Deus, a escola bíblica discipuladora, e pedimos ao Senhor nesta hora, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos encha da Tua graça, da Tua misericórdia, que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de estar ministrando aos nossos corações. Nós repreendemos e manietamos
toda ação do inimigo, Senhor, principalmente do Deus desse século, que é de cegar o entendimento do povo, do mundo, da tua igreja. Nós repreendemos, em nome de Jesus, que o Senhor Pai abra os olhos do nosso coração para que possamos entender de uma forma profunda a tua palavra. Traz uma palavra viva nesta manhã, traz uma palavra rema nesta manhã, Deus. Uma palavra que traga entendimento, traga sabedoria, traga conhecimento, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Amados, nós queremos dar aqui alguns avisos. Hoje, às 17 horas, nós não teremos o nosso culto, né, de celebração da família na nossa congregação. Nós estaremos hoje na PIB do IP, na igreja sede, a partir das 19 horas, e ali estará sendo ministrado a ceia do Senhor. Então, estamos avisando, né, aos irmãos que vão estar assistindo depois esta live, que não teremos hoje o nosso culto online e presencial na congregação, e sim na nossa sede, né, a partir das 19 horas, com a ministração da ceia do Senhor Jesus. Vamos ler nessa hora a palavra do Senhor para darmos início ao nosso estudo de hoje. Hoje começamos um novo estudo, né, um novo tema para a nossa escola bíblica dominical, dando sequência aos demais a respeito de discipulado. Hoje vamos estar lendo o Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, dizendo: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que a palavra possa ser aplicada em nosso coração. Hoje, queridos, nós estamos no 7º estudo, né, da nossa escola bíblica discipuladora, e o tema hoje é um tema que fala sobre as dificuldades na sua nova caminhada. Nós precisamos aprender que na vida cristã nem tudo são flores, né? Há também os espinhos. Nós precisamos entender que há, como em todos os casos, os prós e os contras. Então, nós vamos falar hoje sobre essas dificuldades na sua nova caminhada. Porque se você acha que se tornar cristão não enfrentará problemas, você está enganado. Infelizmente, de uns 20 anos, né, para cá, tem sido tanto pregado quanto cantado uma teologia, né, que muita gente não sabe que é uma teologia, não sabe nem o nome, mas em muitas pregações e em muitas músicas existe a teologia do triunfalismo, que é a teologia que nos ensina que
somos supercrentes, que temos superpoderes, e que como supercrentes com superpoderes, nós não passaremos por lutas, não passaremos por dificuldades. Ainda, principalmente no início, hoje não, porque infelizmente, para mostrar o contrário, temos aí, infelizmente, repito, diversos pastores de diversas denominações que morreram devido à Covid-19. Porque até isso, essa teologia ensinou que o crente era imune à Covid-19. Usando como base bíblica, porque toda teologia, né, principalmente a falsa, ela usa a Bíblia, mas usa a Bíblia da forma que ela acha que é correta, né? Lembrando que Satanás, o diabo, o tentador, ele usou a Bíblia para também tentar Jesus. Ele usou o Salmo 91, né? Um salmo que é tão usado até hoje por tanta gente, né? Provavelmente naquela época as pessoas já gostavam também do Salmo 91, né? Hoje, o Salmo 91 e 23, você geralmente encontra a Bíblia aberta nas estantes, em cima da televisão de muitas casas que você vai. Então, Satanás, ele usou o Salmo 91 para Jesus, dizendo, olha, está escrito aqui, que se você se jogar daqui embaixo, os anjos, né, vão te amparar. Teologia do triunfalismo. Isso ali é a teologia do triunfalismo. Ó, se você se jogar daqui, você não vai ter nada. Você vai ser amparado, os anjos vão estar lá para te servir e te proteger. E Jesus também, usando a Bíblia, disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, hoje, essas pessoas que defendem a teologia do triunfalismo, usou, por exemplo, o texto de Êxodo, a respeito das 10 pragas no Egito, onde as pragas chegavam até aos egípcios, mas não chegavam aos judeus. E eles diziam, então tá lá, ó, só com eles, com a gente não vai acontecer. E, repito, muito lamentável, muito triste, muitos pastores morreram, né? Outros que estão vivos também tiveram a doença. Pastores aí renomados, pastores aí de megas igrejas, que também, além da teologia do triunfalismo, pregam também a teologia da prosperidade, né? E pegaram o Covid. Não vou citar nomes aqui porque não vale a pena para não estragar o meu vídeo, né? Mas temos aí vários deles aí, que ora por copo de água, que camisa ensanguentada, pedaço de pano, também tiveram Covid. Então, amados, se você pensa, e outra coisa, na frente da igreja de alguns desses que pegaram Covid, né, na fachada da igreja tem escrito lá, pare de sofrer. Como se, repito, você receber Jesus, você não vai sofrer, você não vai ter problemas. Então, quem pensa isso, quem segue essa linha, quem ensina essa linha, está completamente errado. Conta-se uma história de que um determinado jovem, ele ouvindo a pregação de um determinado pastor, né, ele recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Então, o pastor, né, que ganhou aquele jovem para Jesus, começou a falar para ele das dificuldades, das lutas que teria a partir do momento que ele andasse com Jesus. E a pessoa, aquele jovem, então reagiu dizendo o seguinte, olha, se para seguir a Jesus custa tudo isso, eu não quero pagar esse sacrifício. E aí abandonou a igreja logo no primeiro dia. Então, queridos, quantos desistem nos primeiros passos? Mas o evangelho não é para covardes. O evangelho é para os fortes, para aqueles que de fato querem ser vencedores nas dificuldades. Muita gente gosta, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Mas você é vencedor de quê? Você é vencedor de quê? Para vencer tem que lutar, né? E as pessoas esquecem essa outra parte. Então a primeira coisa que nós temos que entender
é que haverá problemas. Eu fiz um sermão há uns anos atrás, e o tema do sermão foi: quando Jesus é um problema na sua vida. O tema foi esse. Quando Jesus é um problema na sua vida. E eu usei como texto o anjo se apresentando a Maria, chamando Maria, dizendo: olha Maria, você vai ficar grávida. E Maria ali, cerca de 15, 17 anos, né, dizendo: mas Senhor, eu sou virgem. Eu sou virgem, eu não conheço o varão. E ali, então, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, né? Então, por que eu usei esse tema? Quando Jesus é um problema na sua vida, eu usei Maria como exemplo, como texto, né? Porque Maria estava ali, prestes a casar, uma jovem bonita, com um rapaz também bonito, provavelmente estava ali naquelas nuances, né, de preparação de casamento, bordando ali, né, fazendo os tricôs, bordados, coraçãozinho, Maria e José, aquela coisa romântica, aquela coisa bonita, e de repente chega o anjo e diz: olha, você foi escolhida e você vai ser a mãe do Messias, e pronto. Mas Senhor, eu sou virgem, não conheço homem. Você vai receber o Espírito Santo de Deus de uma forma dobrada, uma porção dobrada, e você vai ficar grávida dele. Começou o problema de Maria ali. Ela, né, vai para sua prima Isabel, que também estava grávida de João. E ali, queridos, quando ela volta com 3 meses depois, diz a Bíblia. E ali, com certeza, a barriguinha já ali acentuada. José viu aquilo, né? E aí achou que ela tinha engravidado de outro homem. Começou os problemas, para um e para outro. E ali então, José, a Bíblia diz que tentou deixar Maria de uma forma secreta. E o anjo teve que se apresentar a ele também, dizendo: olha, não temas, porque o que está nela é do Espírito Santo, ela foi grávida pelo Espírito Santo e tal. Mas criou-se um problema, porque a família de José achou que ela traiu, a família dela também achou que traiu. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Não está na Bíblia. A partir do momento que ele leva Maria grávida para se alistar, porque pela lei romana, pela lei judaica, não precisava ela ir. Bastava ele chegar lá e dizer: olha, minha esposa está grávida, está prestes a nascer, e como moramos longe, ela não ia aguentar a viagem, então eu vim sozinho, traga aqui o nome dela. Mas com certeza, se ele ficou com receio de deixar a sua esposa sozinha ali, porque a família dele estava contra ela. A família dela estava contra ela também. Então eu disse: eu vou levar. E ali levou, foi quando houve o nascimento do nosso Messias. Então, Jesus é um problema na vida da gente. Porque, principalmente nesse mundo onde o certo é errado e o errado é certo. Onde você não é mais tratado pelo que você é, mas pelo que você tem. Então nós temos que entender que os problemas é uma realidade na vida daqueles que têm Jesus. Esse negócio de pare de sofrer, esse negócio de teologia do triunfalismo, que crente não pega Covid, que crente não tem câncer, que crente não pega doença, isso é da teologia do triunfalismo, é teologia satânica. Crente fica desempregado, crente tem doença, crente passa por divórcio, crente tem filhos problemáticos. Porque enquanto nós estivermos aqui, a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo. Então, quando a pessoa ela recebe Jesus, é ensinado por uma teologia contrária à palavra de Deus, o primeiro problema que ela tem, ela cai fora, ela se desvia. Porque ela acha que mentiram para ela, de fato mentiram, de fato enganaram. Porque as pessoas, no auge de querer encher suas igrejas, têm pregado um evangelho aguado e tem gerado uma geração de crentes analfabetos bíblicos. Então, primeira coisa que você que está me assistindo agora ou vai assistir depois de forma remota, é que crente tem problema sim, né? E nessa caminhada vamos enfrentar alguns problemas. E esses problemas, eles podem estar dentro de você. É o primeiro tipo de problema, o problema dentro de você. São problemas nos sentimentos. Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu tinha 17 anos e 3 dias.
E eu me converti em uma igreja grande, que não trabalhava com o discipulado verdadeiro, assim, né, ainda. E eu me senti ali, eu que era um jovem com muitos amigos, muitos colegas, né? De repente eu me senti totalmente só. Meus colegas do mundo me abandonaram, porque eu agora era o chato, que só queria falar de Jesus. Eu não era mais o mesmo, não me vestia mais igual, não tinha a mesma linguagem, não tinha o mesmo corte de cabelo, não falava as mesmas bobagens, as mesmas piadas imorais. Então eu não prestava mais para eles. E na igreja eu não conheci ninguém, ninguém se aproximou de mim. Então eu me senti solitário, totalmente solitário em meio àquela multidão da igreja. Então, às vezes, o primeiro problema é esse, é um problema dentro de você, são sentimentos. Quando o novo cristão inicia a sua jornada na fé, ele começa a sentir solidão, ele começa a sentir tristeza, ou até mesmo angústia. E isso, muitas das vezes, por causa da palavra de Deus. Há muitos que até desistem, mas não confiem nos seus sentimentos. Lembra que Jeremias fala em 17:9? Vou ler aqui para vocês. Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz assim a palavra de Deus: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o entenderá? Novo convertido, eu ganhei um colega da escola, o Lázaro. E Lázaro era do interior e morava de favor na casa de um tio, em Salvador. Família católica, apesar de não ser tão praticante, mas eram católicos. E quando souberam que Lázaro tinha se convertido ao Senhor, chamaram Lázaro e disse: ou você abandona essa fé, ou você volta para o seu interior e lá você fica. E para Lázaro voltar para o interior, significava então ele voltar a viver o que ele vivia antes. Tomar conta de gado, pegar na enxada, não ter escola. Porque além de ele morar no interior, ele morava no interior do interior, que nós chamamos na Bahia de roça. Lázaro morava na roça, a família do Lázaro era da roça. E ele chegou para mim dizendo: Robson, eu estou num problema. Eu disse: o que foi? Minha família, meus tios disseram que se eu continuar sendo crente, eles vão me mandar embora. Eu não quero, eu não posso voltar, eu preciso estar aqui em Salvador, eu preciso estudar. E tentei ajudar o Lázaro de diversas formas. E Lázaro, então, nesse primeiro problema, nessa primeira dificuldade, ele optou em abandonar o Senhor. E para mim foi uma tristeza, porque foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus, com poucos meses de crente. Então, queridos, o primeiro problema pode ser dentro de você. Mas confie no Senhor, confie na palavra do Senhor. O segundo tipo de problema que pode acontecer na vida do crente são as tentações. Não pense você que depois que você se converter, o diabo vai olhar para você e vai cruzar os braços e vai dizer: nossa, oh meu Deus, eu perdi aquela alma ali, ó. Aquela alma não vai me servir mais, aquela alma não vai fazer mais minhas vontades. Não pense que o diabo vai desistir de você. Independente do tempo que você tem na igreja, eu quero lhe dizer uma coisa: o diabo, ele não desistiu da sua alma, ele não desistiu da sua vida. Ele quer te levar para o inferno. Você pode ter 200 anos de crente, você pode ser como eu, pastor, mas ele não desiste de você. Então as tentações vão vir. As tentações vão vir. Nós vamos falar em uma escola bíblica discipuladora exclusivamente sobre esse tema, tentação. Vamos falar detalhadamente em outro momento sobre esse tema. Mas é necessário, irmãos, que saibamos que Satanás está sempre querendo que nós voltemos à prática das coisas antigas. O diabo, ele fica nos tentando 24 horas para que nós venhamos a fazer de novo as práticas das coisas antigas, ou que caiamos em pecados. 2 Pedro, se você tiver com Bíblia, leia comigo, se não, anote aí para você ler depois, né? 2 Pedro,
2 Pedro, querido, 1 Pedro, perdão. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz a palavra de Deus: sejam sóbrios, olha, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Por que ele fica ao nosso derredor? Né? Por que ele fica ao nosso derredor? Ó, por quê? Procurando uma brecha. Procurando uma brecha para ele entrar na sua vida. Procurando um espaço. Porque a palavra, ele está ao nosso derredor, mas o Senhor está ao nosso redor. Por isso que na armadura de Deus nós temos que estar com o cinturão da verdade. Ó, o cinturão serve como? O cinturão, ele vem na nossa cintura, ele nos circula. Nós temos que estar envolvidos pela verdade. Jesus é a verdade. Mas se em algum momento essa verdade for quebrada e uma brecha acontecer, é por ali que o diabo vai entrar na sua vida e vai lhe destruir. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22 diz assim, falando a respeito de quem cai na fé, de quem abandona a fé. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da verdade, da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhe havia sido dado. Verso 22. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio, muito verdadeiro, que diz assim: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Então, é isso que o inimigo quer para nós. O inimigo quer que, como cães, eu já vi essa cena, é algo nojento. O cachorro, o cão ali vomitar e ele próprio comer o próprio vômito dele, né? Eu já vi isso, é uma cena terrível. É como uma porca. Hoje em dia, principalmente, né? Eu tenho visto nos jornais, as pessoas têm criado porco, né? Como se fosse cachorrinho. E ali bota lacinho, lava bonitinho. É como se fosse isso. Você pega um porco bonitinho para criar dentro de casa, põe lacinho, põe rosinha bonitinha, pinta a unha, e de repente aquele porco, ele quer voltar ao seu habitat natural. E a primeira oportunidade que ele vê de uma poça de lama, ele vai lá e se joga. Então, é a mesma coisa. O apóstolo Pedro, ele está comparando aqui a mesma coisa. De que quando nós conhecemos a verdade, e por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa de brecha dada ao inimigo, nós voltamos a praticar o que fazíamos antes. É como um cão que vomita e come o seu próprio vômito, e como o porco lavado que volta a se revolver na lama. Então, esse é o segundo problema. Primeiro, repetindo, um problema dentro de nós. Segundo, a tentação. E vamos falar em outro estudo de uma forma mais detalhada. E o terceiro problema é o orgulho. Cuidado com o orgulho. O orgulho, nós falamos em uma das quartas-feiras, que é o ídolo do coração, né? Então temos que ter cuidado. O que derrubou Satanás, quando ele era anjo, foi o orgulho. Então nós temos que ter cuidado com o orgulho. Porque uma vez que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, é natural, queridos. É natural que você cresça na fé. Porque é até um mandamento de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. É natural a gente crescer. O que não é natural é o crente, 200 anos na igreja, viver a mesma coisa. Tá no banco, não gostar de se envolver com o trabalho do Senhor, não receber uma oportunidade de rejeitar, né? Isso daí que não é natural. Como uma criança que nasce, chega com 1 ano, 2 anos de idade, ela para de crescer,
E aí chega no 5º ano, no 7º ano, no 8º ano, e descobre que ela está com ananismo, que ela é um anã. Não é natural. Natural é que uma criança cresça, vire um pré-adolescente, um adolescente, um junior, né, por aí vai, um jovem, um adulto, um velho. É a sequência da vida. Então, Pedro ele diz que é natural. Então, cresçam na graça e no conhecimento. Mas, infelizmente, queridos, algumas pessoas, quando adquirem um crescimento até maior do que aqueles que são mais antigos na fé, e isso acontece muito em igrejas que trabalham com pequenos grupos, trabalham com discipulado, trabalham com células, né? Trabalham com seja que nome você dá aí na sua denominação, na sua igreja. Na nossa nós chamamos PGM, né? Acontece muito isso. O novo convertido que já entrou na visão do PGM e tal, ele recebe aquela injeção de ânimo, ele quer trabalhar, ele quer ganhar alma, ele quer ganhar família, ele quer ganhar a cidade, ele quer ganhar os colegas de escola, enquanto aqueles crentes mais antigos são mais quietos, né? São mais na deles, não tem nem amizade com ímpio, né? E aí fica. Então aquele novo termina sobressaindo mais do que o antigo que está lá. E isso, infelizmente, tem gerado um orgulho em muitas pessoas, né? Porque adquirem um conhecimento até maior do que aqueles que são mais antigos na fé. E terminam ficando orgulhosas. E elas caem na fé. Caem porque dão lugar ao orgulho. Este pecado tem levado muitos à ruína. Nós precisamos ter cuidado com o pecado do orgulho. Temos que ter cuidado. Temos que agir como o primo de Jesus, João o Batista. Que ele cresça e que eu diminua. Estamos agindo, pessoas que agem assim na igreja, é como servidores públicos, sabia? É como servidores públicos. O servidor público, na cultura do Brasil, o servidor público ele se acha o todo-poderoso. Detentor de todos os benefícios, de tudo para ele e de nada de retorno. Não são todos. Grande maioria. Mas qual é a finalidade do servidor público? O servidor público ele é pago para quê? Para servir a população. O policial, o juiz. Ele é um servidor. O nome diz servidor. Mas eles se acham. Você chega na repartição pública, logo lá na frente tem escrito: aquele que desacatar um servidor público de X meses a não sei quanto tempo de prisão. É uma visão totalmente errada. Então, na igreja as pessoas acham isso. Tanto acham isso que a cada dia que passa vai surgindo graus, né? Hierarquias. Ninguém mais hoje quer ser pastor. Ninguém mais hoje quer ser pastor. Todo mundo hoje quer ser apóstolo. É apóstolo. E o apóstolo já está ficando no nível mais baixo, porque eu já soube aí que tem patriarca. Tem outro aí que já se autodenominou rei, tem um trono na igreja dele. Ou seja, a cultura do ser para ser servido. E o que Jesus ensinou é totalmente ao contrário. É ser para servir. Tanto sim que ele fez o quê? A Bíblia diz que ele se agachou, tirou a sua toalha, tirou o seu manto, pegou uma bacia com água e ele começou a lavar os pés de todos os apóstolos. Quando chegou em Pedro, que era o mais alvoroçado, Pedro disse: não, que negócio é esse? O Senhor lavar os meus pés? Porque a visão de Pedro era essa. Pedro queria ter os seus pés lavados, não por Jesus, que sabia que Jesus era mais do que ele, mas pelos outros discípulos. E Jesus olhou para Pedro e disse: se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, como era todo alvoroçado, disse: então não lava só meu pé não, me dá logo um banho completo. Então tem gente que é assim, que não entende que ser pastor, ser bispo, ser diácono,
ser apóstolo, ser profeta, ser querubim, seja lá o que for, não é para você ser servido, é para você servir. É para você servir a comunidade, servir ao corpo de Cristo. Então, queridos, temos que ter cuidado com esse problema, com esse terceiro problema chamado orgulho. O quarto problema são os sofrimentos. São os sofrimentos. Quando você aceitou Jesus, tudo era alegria, né? Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha uma alegria, né? Aquela alegria natural de um novo convertido. Que o Espírito Santo agora ele está alegre, ele se sente o dono do pedaço, né? O Espírito Santo está ali dentro de você, alegre. Mas os sofrimentos vêm, queridos. Os sofrimentos são para provar a nossa fé. Os sofrimentos são para provar se realmente esse encontro foi real e até em que certo ponto nós suportamos. Nessas ocasiões de problemas, desemprego, divórcio, doença, enfermidades, perseguições, uma das primeiras coisas que vai acontecer na sua vida é Satanás chegar nos seus ouvidos e dizer: tá vendo aí? Tá vendo aí o que aconteceu, o que está acontecendo com você? As coisas pioraram depois que você virou crente. Volta para mim, volta a me servir que as coisas melhoram. Então ele faz isso para que você volte atrás. Talvez na sua própria família, como aconteceu na família do amigo Lázaro, que eu ganhei para Jesus. Vai se levantar pessoas. Mais uma vez eu lhe digo, seja firme, não tenha medo. Mateus, capítulo 10, verso 36, diz o seguinte: assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Pode acontecer isso, mas fique firme no Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe para os lados, não faça como Pedro quando estava andando sobre as águas. Andar sobre as águas é andar na direção do Espírito, é andar com o Espírito, porque a água simboliza o Espírito Santo. Enquanto Pedro estava andando sobre as águas, no caminho do Espírito, mas com seus olhos focados no Senhor, a Bíblia diz que ele andou sim sobre as águas. Mas a partir do momento que Pedro ele tirou o seu foco de Jesus, ele começou a olhar para um lado e para o outro. Ele começou a dar atenção aos ventos, ele começou a dar atenção às ondas, ele começou a dar atenção aos ouvidos, a ouvir os sons do uivo dos ventos, dos temporais. A Bíblia diz que ele começou a afundar. Então, em nome de Jesus, seja que problema for, seja um problema dentro de você, seja uma tentação, seja o orgulho, seja o sofrimento, não tire os seus olhos do Senhor. Foque os seus olhos no Senhor. E a vitória continuará sendo na sua vida. Muitos da teologia do triunfalismo gostam de Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando Paulo disse isso, ele antes falou outras coisas. Vou ler aqui com os irmãos. Filipenses 4:13. 4:13. É o predileto da teologia do triunfalismo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que é que diz os versículos anteriores? Ele diz no verso 12, um versículo antes: sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter abundância. Continua no verso 12. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. De estar, olha só, de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Aí vem, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui é que, independente de necessidade boa ou ruim,
independente de qualquer circunstância, seja ela boa ou ruim, independente de ter comida ou passar fome, independente de qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Estou sem alimento, tudo posso naquele que me fortalece. Não tenho roupa para vestir, tudo posso naquele que me fortalece. A situação está boa, tudo posso naquele que me fortalece. A situação está acirrada para o meu lado, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Paulo está dizendo. É esse o problema de pegar textos isolados para criar doutrinas. É isso o que faz a teologia do humanismo pregada pelos coaches. É isso que faz a teologia do triunfalismo que eu estou falando. É isso que faz a teologia da prosperidade, pegar textos isolados e criar em cima desses textos isolados doutrinas, ensinamentos. Esse versículo 13 isolado, nossa, diz aqui que você é o super crente. Esse texto do versículo 13 de Filipenses 4, sozinho, diz que você aqui não vai passar problema nenhum não, porque você pode todas as coisas. Mas aí quando você volta um versículo antes, você mostra o que Paulo estava querendo dizer aqui. E Paulo estava onde aqui? Na cadeia, preso. Sem liberdade de ir e vir. É essa a verdadeira palavra, queridos. Outra coisa que nós precisamos, queridos, analisar que tipo de terreno é o nosso coração. Porque as lutas vão vir, os problemas vão vir. Vamos ter dificuldades na nossa caminhada cristã. Mas que tipo é o seu coração? E analisando uma certa passagem da Bíblia, de Mateus capítulo 13, Jesus certa vez, ele comparou o nosso coração a um terreno, tentando assim ilustrar para nós acerca das dificuldades que enfrentaríamos em vida. O primeiro tipo de terreno, ou o primeiro tipo de coração, é aquele chamado beira do caminho. Está em Mateus capítulo 13, versículo 4, que diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então, que tipo de coração é esse? Que tipo de crente é esse? À beira do caminho. Esses são as pessoas que ouvem a palavra. Ouvem a palavra de Deus e encontram o primeiro obstáculo. E ao encontrar o primeiro obstáculo, né? Ou seja, Satanás vai lá e rouba a semente do seu coração. Esses nem chegam a se converter. Esses aí nem chegam a se converter de verdade. Certamente não é, graças a Deus, o meu caso e não é o seu caso. Qualquer tentativa de Satanás para desviar você da fé deve ser ressachada, deve ser quebrada, deve ser destruída, deve ser confrontada pelo poder do nome de Jesus. Vou ler de novo, 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, que diz: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Verso 9, resista-lhes, firmes na fé. Tem como nós resistimos, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. Então, queridos, qual é o tipo de semente? À beira do caminho? Mateus capítulo 13, o versículo 19, ele explica esse à beira do caminho. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A pessoa ouve, mas não entende no coração. E aí o Deus desse século, que cega o entendimento das pessoas, vai lá e rouba a semente que foi plantada.
Segundo tipo de coração, segundo tipo de terreno, é o solo rochoso. Versículo 4 de Mateus 13. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vinham as aves a comeram. Segundo tipo de terreno, segundo tipo de coração. Caiu à beira do caminho, né? Caiu ali no solo rochoso, na verdade. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Verso 5. E a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Primeiro coração, primeiro tipo de crente, a beira do caminho. Segundo, o solo rochoso. O que são os crentes que simbolizam o solo rochoso, ou o coração chamado solo rochoso? Esses, queridos, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e encontram, e ao encontrarem um primeiro obstáculo, né, eles apresentam ali as dificuldades. Eles apresentam as dificuldades por esse tipo de terreno. Terreno ali de solo rochoso. Vem o que? As angústias. Lembra de Lázaro, que eu falei, meu colega, que eu ganhei para Jesus? A dele foi uma semente de solo rochoso, que caiu no solo rochoso. O coração dele foi um coração de solo rochoso. Eu não consegui ensinar isso para ele, porque eu tinha 3 meses, 2 meses de crente. Foi a minha primeira vida que eu ganhei para Jesus. Então, quando vem a angústia, vem a perseguição, talvez de um parente, como foi o caso dele, ou de um amigo, pode ser uma crítica também, né, um desprezo, né, uma perseguição, um abandono de alguém que você é querido, que você gosta, porque tem muito disso, né? A mulher chegar pro cara e dizer, olha, você vai ser crente, então eu vou largar você que eu não quero namorado, marido crente. Então eu vou largar você porque eu não quero mulher namorada, mulher crente. E aí vem também os escândalos na igreja, na mídia. E você pode encontrar alguém que diz, né, seguir a Jesus, como a gente encontra muito aí, e até mesmo dentro da própria igreja que nós estamos, causando escândalos. Mas então o que acontece? Essas pessoas, a vida delas não condiz, não corresponde à declaração de fé delas. Então, não se impressione com essas coisas. Não se escandalize. Olhe para os que não são assim. Olhe para Jesus principalmente. Lucas, capítulo 17, versículo 1 diz: é inevitável que os escândalos surjam, mas ai de quem é responsável por eles. É necessário que os escândalos venham, até para ver quem é quem. Quem é joio, quem é trigo, quem está firmado, quem não está, quem está firmado na rocha, quem está firmado na areia. Então, o versículo de Mateus, capítulo 13, versículos 20 e 21, ele explica detalhadamente que coração chamado solo rochoso é esse. Que terreno chamado solo rochoso é esse. Versos 20 e 21 diz, Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Lázaro, ele recebeu a palavra, meu colega, né, recebeu logo com alegria a palavra. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo abandona. Você já tentou em um lugar de brita, né? Você tem terra, você põe uma brita ali, você planta ali qualquer coisa. Ela chega até brotar. Só que aí morre, porque não consegue a raiz se aprofundar mais. E na pior hora do dia, o sol quando bate naquela região, as pedras, as britas, elas se aquecem muito e termina matando a raiz e matando aquilo ali que está crescendo, que já está tão fraco. Então, Jesus ele explica que coração simboliza o solo rochoso. Terceiro tipo de coração, terceiro tipo
de solo que Jesus fala é entre os espinhos. Mateus 13, versículo 8 diz assim. Mateus capítulo 13, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra. Mateus 13, versículo 7. Essa é entre os espinhos. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Que tipo de coração é esse? Que tipo de problemas são esses? Esses são os que querem seguir a Jesus. Querem sim seguir a Jesus. Mas são atraídos pelas riquezas. São atraídos pelos prazeres deste mundo. Esses, eles se preocupam mais com a profissão. Esses se preocupam mais com a faculdade, se preocupam mais com os estudos, se preocupam mais com as coisas dessa terra, em como ter mais, em como fazer mais. Esses são atraídos pelas coisas desse mundo. Eles amam as coisas desse mundo. E a palavra de Deus diz, lembra? Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro estiver nas coisas desse mundo, seu coração vai estar ali. Nós precisamos amar a Jesus sobre todas as coisas. Mateus 6,33 diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos, Jesus explicando que semente é essa. É o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera e morre. Como eu disse, são pessoas preocupadas em dinheiro, querer mais dinheiro, querer mais bens. Trabalham só para ter, e o evangelho sempre fica em segundo plano. É para crescer na profissão, é para crescer, construir casa, comprar carro, e o evangelho ficando em segundo plano. Sendo que o caminho mais fácil é botar Jesus em primeiro lugar na sua vida. E o último terreno, o último tipo de coração, é o que foi em boa terra. Mateus capítulo 13, versículo 8, diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Essa, queridos, é uma pessoa que ouve, compreende e frutifica. Ela tem também muitas dificuldades, ela tem muitos problemas também. Mas o seu segredo é que ela persevera. Ela sempre está olhando para o autor e consumador da sua fé. Então, a palavra que eu tenho para você hoje é: não desista. Vença as dificuldades. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33 diz: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Tenham paz. No mundo, vocês vão passar por aflições. Mas tenham coragem, tenham fé. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo aqui: olha, eu como você, eu carne igual a você, eu passivo das tribulações e das tentações igual a você, eu venci o mundo. E se eu venci, você também vai vencer. Quanto mais que ele disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele foi e deixou o Espírito Santo conosco como nosso consolador. Nós não lutamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Então, por mais que tenham por aí, queridos, denominações prometendo um pare de sofrer, Jesus, hora alguma, afirmou que nós não teríamos problemas. Mas o que ele garantiu para nós foi vitória. Vitória em cima dos problemas, em cima das lutas. Existe por aí muitas igrejas pregando um evangelho prostituído, um evangelho adulterado, baseado na teologia do triunfalismo,
que não é o evangelho que foi ensinado e deixado por Jesus Cristo. Busque forças em Jesus para prosseguir. Aprenda na sua palavra, dia após dia, na Bíblia Sagrada, a vencer o inimigo e a edificar sua mente na palavra de Deus. E assim você será mais que um vencedor de verdade. Aí sim você vai poder usar Filipenses 4,13 de verdade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai ter plena legalidade no reino de Deus, no reino espiritual, de usar essa frase. Porque você vai dizer, tive fome, mas posso todas as coisas daquele que me fortalece. Dormi no chão, mas posso todas as coisas que me fortalecem. As pessoas que mais fizeram mal na minha vida foram crentes, mas posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não deixe por nada de participar dos cultos da tua igreja. Se a tua igreja tem trabalho de pequenos grupos, não deixe por nada de estar lá, de frequentar, de procurar crescer na graça e no conhecimento, para daqui adiante você também futuramente estar liderando um pequeno grupo, pastoreando um pequeno grupo. Eu quero orar por sua vida nesta hora. Eu quero orar por você. Independente, queridos, de qualquer coisa, os nossos olhos têm que estar fitados no Senhor. Com Covid ou sem Covid, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com emprego ou sem emprego, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com câncer ou sem câncer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai querido, em nome de Jesus, louvado e engrandecido e exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Uma palavra viva, uma palavra direta do teu trono, uma palavra que incendeia o nosso coração. Oh Deus, que os nossos corações incendiados pelo teu Espírito jamais venham a ser apagados. Como a chama ali no tabernáculo deveria ser mantida acesa sempre. Todo dia o sacerdote ia lá renovar a chama do tabernáculo, porque aquela chama simbolizava a tua presença. Aquele fogo não podia se apagar. Da mesma forma, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Não permita que a chama do teu doce Espírito em nossas vidas venha a se apagar. Eu quero abençoar com toda a sorte de bênçãos a todos que estão nos assistindo nesta hora, a todos aonde essa mensagem vai chegar. Abre os olhos do coração, meu Senhor. Nós repreendemos todo espírito de cegueira espiritual, toda ação do Deus desse século de cegar o entendimento. Receba fogo, Satanás, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja manietado agora. Seja manietado agora e lançado para o abismo sem direito a retorno. Cerca-nos, Senhor, com os teus anjos. Fortalece a guarda angelical ao redor do teu povo, Senhor. Quanto mais que vai se aproximando aquele dia. Nos livra, Senhor Deus, de todo mal. Nos livra de toda a tentação. Abençoa os nossos corações, Pai. Que os nossos corações estejam limpos, sarados, curados. Sem a necessidade de ter alguém preso no nosso coração, sem a necessidade de ter alguém, ó Deus, no nosso coração, onde nós precisamos ainda perdoar, liberar perdão. Tem misericórdia. Sonda os nossos corações, Senhor Deus, e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Nos dá, Senhor Deus, um restante de domingo na tua santa presença. Dai-nos hoje à noite ali na PIB do IP, Senhor Deus, um culto abençoado. Dai-nos hoje ali na PIB do IP, Senhor Deus, uma manifestação plena da tua glória, da tua graça, da tua unção. Estaremos ali, Senhor Deus, participando da ceia do Senhor. E peço, Deus, que desde já o teu Espírito Santo esteja manifestando, se manifestando de uma forma gloriosa na vida de cada um que ali vai estar, trazendo cura na alma, cura no corpo, cura no espírito. Repreendemos toda intervenção, repreendemos toda ingerência maligna do inferno
que queira impedir, coibir, atrapalhar dos teus filhos irem à tua casa hoje. Peço ao Senhor Deus, como teu ministro, libera miríades de anjos nessa hora, para estarem, Senhor Deus, ao redor dos teus filhos, guardando os teus filhos e livrando de toda armadilha, de toda cilada, de toda investida de Satanás. Guarda-nos, Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana e consagramos essa semana ao Senhor. Nos dá uma semana na tua doce presença. Nos dá uma semana de vitória, uma semana de graça, uma semana de unção, uma semana de portas abertas, em nome e pelo poder de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia! Você que está nos ouvindo, mora ali próximo a Lusiânia, Jardim Ingá. Hoje nós vamos estar ali na primeira igreja batista do IP, ministrando a ceia do Senhor ali naquele lugar. Começamos ali o culto às 19 horas, né? Pastor Jonas, nosso pastor presidente ali da PIB do IP, a quem eu carinhosamente chamo de Bispo Jonas, né? Nos convocou para estar ali ministrando a ceia do Senhor. Então vamos estar ali às 19 horas na casa do Senhor, ministrando a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor faz parte da aliança. Ele diz, fazer isso em memória de mim. Então toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos renovando a nossa aliança com Ele até o dia que Ele venha ou até o dia que Ele nos chame a estar com Ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem uma semana de vitória. Quarta-feira, 19 horas, vamos estar com a nossa live de oração e estudo bíblico da Palavra de Deus, encerrando, né, esses 3 meses do tema Ídolos do Coração. E eu não vou dizer qual é o tema do estudo, é surpresa, tá bom? Quero vocês comigo na quarta-feira, às 19 horas. Um abraço a todos, shalom, shalom, Deus abençoe, em nome de Jesus.